Olá, nação azulina! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Remista. Galera, eu quero conversar com vocês a respeito da decisão deste sábado entre Confiança e Clube do Remo no estádio Batistão em Aracaju. O Leão Azul que necessita mais do que nunca de uma vitória nesse jogo para seguir com possibilidades reais de classificação para a segunda fase da Série C. Vou trazer aqui a provável escalação para vocês, que vem sendo noticiada na imprensa, e também falar um pouco sobre como a gente pode atuar nessa partida num estádio em que é positivo para o Leão Azul Paraense nos últimos anos. Quero também falar sobre a confirmação da mudança de local contra a equipe do Londrina pela penúltima rodada da primeira fase e também falar sobre jogos que interessam ao Clube do Remo nesta rodada de final de semana pela Série C. Antes, peço muito que vocês deixem o like aqui no vídeo, é muito importante para que ele chegue no máximo de remistas no Brasil e no mundo. É só clicar no botão gostei que assim o YouTube irá recomendar o nosso trabalho para mais azulinos espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Então, entrou no vídeo, já deixa esse gostei que é muito importante. Verifique também a tua inscrição aqui no Chaves Remista. Lembrando, chegando na marca de 33 mil inscritos, tem sorteio de 2 camisas do Leão para vocês aqui no canal. Vem com a gente. Esse vídeo que deu apoio ao patrocínio da Bet Nacional, a Bet do Remo, da Amazônia e dos brasileiros, sempre com as melhores cotações do mercado e a facilidade do depósito e o saque imediato via Pix. Olimpíadas de Paris acabou a partir de agora há pouco da dupla brasileira Duda e Ana Patrícia. Ouro para o Brasil, terceiro ouro em Paris. Quem profetizando a Bet do Brasil com certeza está sorrindo, né, de orelha a orelha aí com esse ouro conquistado em Paris 2024. Amanhã tem a final do futebol feminino, você também pode profetizar. E claro, a rodada de final de semana, Série A, Série B, Série C, Série D e mundo afora também. Então pega o teu celular, aponta para o QR Code na tela, acesse o link na descrição, utilizando o cupom Chaves Remista e também clicando no primeiro comentário fixado. Lembrando, tá chegando a meta aí, tá, dos cadastrados para a gente realizar o sorteio de uma camisa oficial do Clube do Remo. Então se cadastre e você pode concorrer aí também a uma camisa oficial do Leão Azul Paraense com os cadastrados aqui no nosso link exclusivo da Bet do Brasil. A Bet dos brasileiros, jogue sempre com responsabilidade. Bom, galera, vamos lá. Bora conversar com vocês, né? É um dia um pouco difícil, né, para estar aqui gravando alguma coisa. Aconteceu essa tragédia ali no interior de São Paulo. Um avião caiu, né, com 61 pessoas a bordo. E, inclusive, eu venho aqui refletir, né, sobre a vida da gente, porque às vezes a gente reclama de tantas coisas, né, de tantas coisas banais na nossa vida, né? E a gente vê o ponto que a nossa vida, assim, ela é frágil, né? Qualquer coisa pode te levar desse mundo, né, pessoal? E eu reflito também aqui porque eu estava viajando. Ontem eu estava viajando de volta a Belém nas minhas férias, né? Então, pô, me arrepiei depois que eu recebi essa notícia, mas enfim, Deus conforte a família dessas pessoas e a gente precisa tocar aqui o barco e focar também nesse final de semana decisivo para o Clube do Remo. O Leão Azul que vai entrar em campo contra a equipe do Confiança lá no estádio Batistão, em Aracaju. Ontem eu falei aqui sobre o histórico positivo que é para o Remo jogar nesse estádio, mas a gente tem que ficar ligado porque cada jogo é um jogo, cada partida é uma história e o passado, como um inscrito aqui comentou, é verdade, não vai entrar em campo. A gente precisa entrar nesse jogo focados, né, e entender o quanto que é importante, uma vitória diante da equipe do Confiança fora de casa. Por quê, galera? Porque o Remo vencendo, independentemente de outros resultados na rodada, o Remo vai se manter no G8. E depois o Remo vai receber a equipe do Londrina em Belém, que daqui a pouco eu falo sobre esse jogo. Então é muito fundamental, é muito importante para o Leão Azul Paraense ter uma postura dentro de campo também, não passivo. O Remo tem que tentar também ter o controle da partida, não ficar esperando o Confiança. Aliás, o Confiança que tem alguns resultados expressivos jogando em casa, ganhou o Ipiranga por 4 gols, ganhou o Volta Redonda por 4 gols também. Então não é uma equipe boba, é uma equipe que realmente está fazendo uma campanha aquém, está ali ainda lutando contra o rebaixamento, mas é uma equipe de tradição que também merece o respeito.
Então não vai ser um jogo fácil a gente chegar lá e achar que a qualquer momento a gente vai ganhar. Aconteceu isso contra a Aparecidense, o próprio técnico Rodrigo Santana disse que em alguns momentos a equipe entrou desconcentrada e quase que o cachimbo cai, porque aquele primeiro tempo do Remo contra a Aparecidense foi um primeiro tempo muito difícil, que a gente teve que suportar ali uma pressão da equipe goiana, e no intervalo o Rodrigo Santana corrigiu, né, de uma certa forma, os próprios erros, porque ele que escalou a equipe, ele que treinou a equipe, né, e a gente melhorou no segundo tempo e conseguiu ali a vitória em cima da equipe goiana. Então, é entrar ligado desde o primeiro minuto para a gente não ser surpreendido, mesmo com a equipe sergipana nesse momento delicado que vivendo na competição. O Remo que deve entrar em campo com a seguinte formação, tá? Tem uma formação rolando na imprensa, alguns canais também estão divulgando, e é o provável time para amanhã. Marcelo Rangel, Vidal na lateral direita, lembrando que o Diogo Batista está suspenso, João Afonso, Lígia e Sávio. No meio campo, Pavani, Bruno Silva, Jaderson, Kelvin, Rodrigo Alves, Pedro Vitor ou Ítalo, tá? A dúvida é essa aí, se o Remo vai entrar com ou sem centroavante nesse jogo diante do Confiança. Pelo menos a informação que eu recebi durante o dia é essa, que talvez seja a única dúvida do técnico Rodrigo Santana se vai entrar com uma formação com ou sem centroavante. Dependendo, é claro, do meio-campo, como é que o meio-campo vai funcionar nesse jogo, né? Também vai ser fundamental saber essa posição ali da centroavância, porque no último jogo, por exemplo, foi um ponta que decidiu, foi o Pedro Vitor, numa jogada junto com o Rodrigo Alves, que acabaram decidindo o jogo. Então, muitas das vezes, nessa Série C, o centroavante mais atrapalhou do que ajudou o clube do Remo. Mas é uma posição nobre do futebol, é sempre importante também ter um jogador qualificado nessa posição, que infelizmente esse ano a gente não teve, né? O Ítalo e o Ribamar realmente não passam por um bom momento, apesar do gol feito do Ribamar no jogo contra o CSA, alguns gols também do Ítalo, mas essa posição realmente é bem complicada em 2024, e eu não estranharia se o Rodrigo Santana entrasse com um esquema sem um centroavante fixo, e sim com um falso 9, digamos assim, com esses atletas tendo também essa possibilidade de movimentação dentro da área da equipe do Confiança. Pode ser, inclusive, com os contra-ataques sendo puxados por esses jogadores. Caso o Confiança, por exemplo, tente ali implementar uma pressão, tente jogar no nosso campo defensivo e a gente no contra-ataque, quem sabe, encontrar o gol ali que vai dar uma tranquilidade no jogo. Então essa é a possível escalação do Clube do Remo para esse confronto. Alguns jogos importantes vão acontecer nessa rodada, a gente precisa ficar de olho, especialmente os jogos envolvendo Londrina, Figueirense e Tombense. No domingo, o Figueirense vai receber o Londrina no estádio Orlando Scarpelli, pessoal. Confronto diretaço. E aqui, nesse confronto, é ideal que saia um empate, porque o Figueirense chegaria aos 23 pontos e o Londrina chegaria aos 25. O Remo vencendo, por exemplo, ele vai a 25. E, salvo engano, ultrapassa a equipe do Londrina no critério de desempate pelo número de vitórias. O Remo chegaria à 8ª vitória e ultrapassaria o Londrina. Então é muito importante o empate nesse jogo aqui entre Figueirense e Londrina. E o Tombense recebe o CSA, que está lá embaixo, desesperado, lutando contra o rebaixamento. Não vem num bom momento, mas quem sabe o CSA também roubando pontos do Tombense fora de casa ajudaria demais a gente nesse momento da Série C. Tá? Depois a gente vai falar sobre os outros confrontos. Na outra rodada, por exemplo, o Remo vai receber em Belém a equipe do Londrina. E, a pedido do Clube do Remo e confirmado pela CBF, a partida sai do Baenão, inicialmente marcada, e vai para o Mangueirão. Tá? Remo e Londrina, no dia 17 de agosto, no outro sábado, confirmado para o Mangueirão, às 17 horas. Tá? O dia e o horário foram mantidos lá no Mangueirão. Sinceramente falando, já falei isso várias vezes para vocês, essa reta final, caso o Remo se classifique, também todos os jogos serão no Mangueirão. Tá? O Remo vai utilizar o Mangueirão aí, caso vá para o quadrangular. E eu acho muito importante, primeiramente, o gramado do Baenão não tá legal, não tá bom o gramado, a gente pode ver por fotos aí, gramado bem desgastado, tem que ter um tratamento lá, tem que ter uma pausa nos treinamentos por lá. Infelizmente, o Remo esse ano tá sem o CT, né? Impressionante como o Remo não consegue voltar para o seu CT e acabou prejudicando a qualidade do gramado. E outra coisa, ambientação. O Remo vem de uma sequência positiva também, ganhando jogos no Mangueirão. E é uma vibe diferente. Na minha opinião, a torcida ela fica mais uniforme no Mangueirão. No Baenão, ali tem a divisão dos tobogãs.
acaba que às vezes um lado tá apoiando, às vezes o outro lado tá só criticando, enfim, fica uma vibe diferente e a gente sabe que o psicológico também, infelizmente, acaba afetando quando o seu time não é tão qualificado assim. E várias vezes nessa Série C, esses atletas sentiram a pressão de jogar no Baianão. Enfim, é a minha opinião, acho que é realmente uma boa levar os jogos para o Mangueirão. Tem gente que não gosta, a gente prefere no Baianão por ser uma área mais central, mas eu achei uma boa levar esse jogo para o Mangueirão. E os 3 jogos do quadrangular devem ser também no Mangueirão, para quem sabe, né, repetir o acesso 2005, repetir o acesso 2020 também, lá no Colosso do Bengola. Galera, amanhã dá nosso pré-jogo aqui no canal, a partir das 14 horas. Estarei esperando vocês para a gente bater esse papo sobre Confiança e o Clube do Remo. Depois tem a transmissão em parceria do Chaves Remista com a Super Marajoara. E assim que a partida terminar, a gente vem aqui conversar com vocês em mais uma live pós-jogo, se Deus quiser, para falar sobre o bom resultado do Leão Azul Paraense. Comente os assuntos desse vídeo, deixe o teu like, é muito importante, verifique a tua inscrição, que em breve a gente retorna para falar mais sobre o Leão Azul Paraense. Tamo junto, valeu!